Olá, bem-vindo ao canal Leuci Melo. Nesse vídeo vou lhe mostrar como criar um componente de autenticação no React Native. Já estou com o meu projeto aberto. Vou abrir aqui o terminal, com o New Terminal. Aqui eu vou apertar Ctrl R e vou digitar list. Ele vai voltar naquele comando anterior que eu tinha feito. E agora eu aperto novamente Ctrl R e escrevo pixel, que é o nome do meu emulador. Então ele já retorna aqui ao comando anterior, do vídeo anterior. Dou um Enter, aí ele vai abrir aqui o meu emulador. Eu trago ele aqui para o canto, minimizo ele um pouco. Aí eu vou clicar aqui, que ele já fica rodando essa janela, que é o do emulador. Eu clico nesse mais, abro uma nova janela e digito yarn start, dou um Enter. Ele vai carregar a página, eu aperto aqui dentro a letra R. Feito esse procedimento, ele recarregou aqui a aplicação. Se caso não aparecer para você, deixa eu só fechar aqui. Você tem a aplicação aqui, que eu lhe ensinei como colocá-la aqui, você dá um clique nela. Quando a aplicação abrir, você vem aqui na janela e aperta a letra R de rato. Feito isso, ele vai recarregar aqui o seu aplicativo. Então, para que eu vou começar a codificação aqui, deixar essa janela rodando. E aqui eu estou na Signing, então eu vou vir aqui e abrir a Signing. Fica em Pages, Sign. Antes de eu abri-la, eu vou clicar aqui, copiar isso aqui com Ctrl C, clicar aqui na pasta de Sign e Ctrl V. Esses são os styles que eu vou criar para Signing. Então vou deixar ele aqui aberto, o do Styles, só vou apagar o conteúdo aqui de dentro, porque nós não iremos utilizar assim. Ctrl S para salvar, vou fechar e abrir aqui o Sign. Aí aqui agora no Sign eu vou fazer a manipulação. Primeiro eu vou importar aqui os Styles, fazer um import styles from _styles.android. E agora eu vou criar uma constante aqui, const, com o nome success, e vou fazer um set success. E aí eu vou chamar os states e vou iniciar com false. E aqui ele está sempre chamando esse return. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou chamar aqui um if, e o if vai testar se o sucesso é true ou false. Se ele for true, ele entra aqui. Se ele for false, ele entra aqui e aí chama o texto sign. E aqui, se ele entrar com sucesso, ele vai retornar o app. Então vou importar aqui o app. Import app from app. Um Ctrl S. Agora se eu vier aqui e mudar para true, eu aperto aqui, ele cai no app. Se eu mudar para false, aí ele cai aqui na minha página do Signing. Então, agora ele está na Signing, eu vou vir aqui e vou trocar aqui para Scroll View. Então aqui eu já vou criar a minha página do Signing. Colocar aqui os styles, chamar Styles. Eu não criei os styles ainda, mas eu já vou colocando o nome aqui. Scroll View, que é um style que eu vou criar. E aqui eu vou colocar aqui um keybird, dessa forma aqui, que é para ele não fechar o teclado quando eu manipular a tela. Dessa forma que ele deixa o teclado aberto quando eu aperto, por exemplo, num botão para fazer submit, ou para fazer o sign.
Aqui agora eu vou criar também uma view e dentro dessa view colocar também um style e esse style vai se chamar card. Vou fechar aqui e aqui eu vou ter outra view e dentro dessa view também outro style e dentro desse style aqui eu vou colocá-lo de ponto card underline header e aqui dentro desse eu vou chamar um text. O text também vai ter um style e no style desse texto eu vou colocar o nome de card underline header underline text e vou escrever o texto task. Vou colocar aqui essas chaves porque eu vou colocar um /n aqui que é para ele saltar a linha. Aí ele vai saltar a linha e escrever na outra linha o management. Dessa forma ele vai escrever na linha. Aperto Ctrl Shift e ele conserta e corrige aqui para mim. Então, dessa forma aqui, eu já fiz o cabeçalho, vou dar um Ctrl S, ele vai aparecer aqui, porém eu não tenho nenhuma personalização. Personalização vou deixar para depois. Primeiro aqui eu vou fazer só a lógica mesmo de autenticação. Então agora eu vou vir aqui e criar uma outra view. E dentro dessa view, um style. Dentro desse style aqui eu vou chamar um style buddy. Style.card underline buddy. Aqui dentro eu vou chamar uma view também. Com o style. E dentro desse style eu vou chamar um ponto card underline. Na verdade aqui eu vou chamar um view underline email. E aqui dentro dessa opção eu vou colocar vou criar aqui uma nova variável, uma constante na verdade, com o nome email inválido. Vou fazer um set email invalid. Vou fazer um use state e aqui eu vou iniciar como vazio, sem nada mesmo, é como se fosse nulo. E aí aqui eu vou fazer o seguinte teste: se ele for nulo ou diferente de nulo, no caso se ele estiver vazio, então eu vou entrar aqui nesta opção, colocar na parte de baixo, vou entrar aqui e vou escrever um texto. E aí dentro nesse texto aqui eu vou fazer um style e dentro desse style eu vou colocar styles.email underline label underline danger. Aqui eu vou só maximizar para ficar aparecendo aqui a informação. E aí aqui dentro eu vou carregar o email invalid. Então quando ele fizer esse procedimento, se ele for diferente de nulo, no caso diferente de vazio na verdade, ele vai entrar aqui. E se não, ele vai mostrar nada, ou seja, se ele for nulo, ele vai entrar aqui nessa opção. E aqui eu vou dar um Ctrl S. Então aqui por enquanto ele não apareceu nada ali, porque ele está nulo. E aí eu vou criar uma outra opção aqui que vai chamar e-mail em foco. Então eu vou clicar aqui e vou
criar uma outra opção aqui, que é a const. E essa aqui eu vou colocar o nome de e-mail on focus. E fazer um set e-mail on focus. Fazer um use state aqui também. E eu vou iniciá-lo como false. Então, eu vou vir aqui e perguntar se o e-mail on focus for verdadeiro, ele entra. Ou vou fazer aqui também uma opção. Eu vou clicar aqui e vou criar isso aqui vai se chamar e-mail on blur. E aí, quando ele tiver dessa forma, e-mail on blur, e o e-mail que eu também tenho que criar aqui, dessa forma aqui. Então, vou colocar um use state. Aqui eu vou iniciá-lo com vazio. Então, se aqui, esse aqui for verdadeiro, ou esse aqui for verdadeiro e esse aqui for diferente, então escreva assim, diferente de vazio, ou seja, se ele tiver alguma coisa escrita nele, aí ele vai entrar aqui nesta opção e vai fazer o seguinte. Se ele entrar, ele vai escrever, deixa eu copiar aqui. Se ele entrar aqui, então ele vai escrever o texto e-mail, só que aqui ele vai escrever usar somente o label. Então vai ficar, se o e-mail on focus, o que é on focus? Se ele tiver assim, ó, isso aqui tiver no input. Ou se ele tiver on blur é o quê? Assim, fora do input, desse jeito assim, fora do input. E o e-mail for diferente de vazio, ou seja, se tiver escrito no e-mail, aí ele entra aqui e faz aqui nesse local um label que vai ser escrito como e-mail. Se caso ele não der certo, aí ele escreve aqui o vazio. Então, Ctrl Shift I para alinhar tudo aqui. E aí eu vou colocar aqui vou salvar, um Ctrl S. E aqui agora eu vou escrever logo abaixo aqui desse teste que eu fiz, eu vou criar um test input, que é esse amarelinho aqui também. E vou fechá-lo aqui já, para passá-lo para a próxima linha, porque eu vou escrever algumas coisas aqui. Primeira coisa é o style, que vai ser styles.email underline text underline input. Vou fazer, vou colocar um Ctrl S aqui só para ver se ele está colocando aqui. Ele já está aqui, ó. Então vou só fazer um negócio aqui. Esse scroll view eu vou criá-lo lá nos meus styles. Então eu vou vir aqui, chamar o styles. E agora aqui dentro eu vou criar o scroll view dessa forma assim. Eu coloco 2 pontos, faço assim, vou fazer um background color. E aqui dentro eu vou colocar a seguinte cor, que é a 27 2B 30. Ctrl S para salvar. Agora ficou escuro, então aqui agora eu já consigo enxergar ele piscando aqui dentro. Então, vou voltar aqui embaixo no texto input
E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui esse teclado aqui para poder ter o arroba. Então eu vou chamar KeyBirdType e vou colocar aqui dentro um e-mail address. Ctrl S para salvar. Aqui ele aparece o arroba aqui, que é porque eu vou colocar um e-mail. E agora eu vou fazer o correct como false, porque eu não quero que ele corrija enquanto eu estiver escrevendo. E vou fazer um auto capitalize para ele também falar none, ou seja, quando eu for escrever ele não vai ficar maiúsculo. Então eu vou salvar aqui, aí ele fica tudo minúsculo, porque a maioria dos e-mails eu acho que é tudo minúsculo. E aqui eu vou criar um e-mail através do value. Esse valor vai ser o meu e-mail que eu criei, a variável lá em cima, e eu vou fazer um onChange text. Toda vez que ele alterar o texto, ele vai fazer o seguinte, ele vai criar um e-mail text aqui e vai atribuir através de uma arrow function um onChange e-mail. Esse aqui eu tenho que criá-lo e passar como parâmetro esse e-mail text, que é o que eu criei aqui. Então agora eu vou vir aqui, Ctrl C, e vou rolar aqui para cima, logo abaixo aqui das constantes, eu vou colocar o onChange e-mail. Só que eu tenho que colocar antes dele o nome const. E aí eu vou chamá-lo através de uma arrow function. Mas aí a princípio eu vou chamar aqui uma variável text email, que é o que ele vai receber como parâmetro. E eu vou colocar um set email. Primeiro eu vou colocar um set email inválido e zerar o e-mail, o set invalid. Vou também criar aqui um sign error aqui em cima. Const sign error. Vou colocar o i minúsculo aqui. Isso. E aqui um set sign erro e o use state. Aqui no use state eu vou chamar uma variável que vai ser a variável error. Essa variável error eu vou recebê-la aqui. Então, para que eu receba essa variável error aqui, eu tenho que passá-la aqui no auth, como eu fiz aqui com a página de erro. Ctrl C, e aqui no sign eu coloco Ctrl V, Ctrl S para salvar, e eu volto aqui. E aqui agora eu vou colocar um set sign error e deixá-lo nulo. E logo abaixo eu vou colocar um set email e passar o txt e-mail aqui como parâmetro. Ctrl S para salvar. E agora eu vou rolar aqui para baixo, onde eu estava mesmo. Vou minimizar essa janela. E logo abaixo aqui eu vou continuar com as opções. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um ref. E nesse ref eu vou passar uma opção que é para ele colocar foco aqui quando eu ligar a opção. Então vem aqui em cima eu vou criar logo abaixo aqui do e-mail uma const e criar um e-mail focus. E aí eu vou usar o use ref, que é justamente esse aqui. E nesse use ref eu vou passar como
nulo. E vou colocar aqui o Use Effect. Observe que eles estão todos auto-importando aqui em cima. Então, eu vou usar aqui o Use Effect. E o Use Effect eu coloco aqui uma Error Function aqui dentro. E eu tenho que passar aqui embaixo uma lista vazia. Então, eu escrevo dessa forma o Use Effect. E aí aqui dentro eu vou pegar o e-mail Fox. E aí eu vou chamar current.fox. Dessa forma assim. E agora a hora que eu salvar, automaticamente ele já entra no Fox. Ctrl S. Mas eu tenho que chamá-lo aqui embaixo primeiro, né? Senão ele não funciona. E-mail Fox. É um Ctrl S. Aqui ele entrou no Fox e abre automaticamente o teclado já. Aqui embaixo agora eu vou criar uma opção que é o Placeholder. Ele vai ser para escrever lá no e-mail também. Ele vai utilizar o onFox como referência. E aí se o onFox for true, ele escreve nada. Se for false, ele vai escrever e-mail. E aí aqui embaixo eu vou escrever o Placeholder Test Color. E aí aqui agora eu posso mudar a cor do placeholder. Aí eu vou clicar aqui e colocar uma cor 52575C. Essa cor é a cor que vai ser utilizada. Vou dar um Ctrl S, aí ela aparece aqui daquela cor. E aqui agora eu vou fazer um onFocus, que é uma função do texto input. Aí aqui eu vou receber aqui uma arrow function e vou fazer o seguinte: quando ele entrar aqui em onFocus, o que ele vai fazer? Ele vai setar e-mail onFocus como true e setar o e-mail onBlur como false. Então ele manipula essas opções aqui. Eu vou dar um Ctrl S. Aí ele fez esse procedimento. Eu clico aqui de fora e clico aqui dentro. Ele pode olhar que o e-mail aqui troca de lugar. Quando eu clico aqui, ele parece que ele deu um erro. Deixa eu apertar aqui o R para ele recarregar. Certo. É porque aqui eu ainda não fiz. É porque ele está fazendo só o onFoco. Eu tenho que fazer o onBlur também. Porque o onBlur, ele é quando clica, ele sai de dentro do... Ou seja, aqui ele está onFocus. Se eu clicar aqui é onBlur. Aqui dentro, onFoco. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dentro do... Quando ele estiver em onBlur, ou seja, onBlur fora do texto, input, aí eu vou chamar aqui uma arrow function e ele vai fazer assim, set e-mail onFocus como false e setar o e-mail onBlur como true. Aí sim, aí ele vai fazer essas alterações aqui que eu fiz aqui, ó. Ou ele escreve e-mail no label ou ele vai escrever e-mail no placeholder. Então agora eu posso dar um Ctrl S para salvar aqui, esperar carregar. E aí eu venho aqui, clico de fora, ele vai para cá. Se eu clicar aqui, ele vai para cima. Aqui ele apareceu para cima, se eu clicar de fora, ele volta para cá. Então isso aqui é um simples procedimento feito para ajudar aqui na hora que está fazendo as inscrições, né? Então agora, logo abaixo aqui, nessa opção aqui do View, eu vou clicar aqui para baixo e vou criar uma outra View. Só que aí eu já vou copiar aqui essa aqui, até aqui, ó, que é uma View semelhante a essa que eu acabei de criar aqui no Buddy. Então vou colocar aqui e dar um Ctrl V. Aí eu vou vir aqui e começar a trocar as opções que aparecem ali agora. Porque agora o que eu tenho aqui é um view
e-mail, porém, esse view e-mail eu vou colocar assim, ó, é view password underline text underline input. Vou colocar todo esse nome aqui. E aqui eu vou tirar, na verdade aqui é só view password. E aí aqui eu vou trocar para password invalid. Esse aqui eu tenho que criar lá em cima também. Então eu vou rolar aqui, vou até aqui em cima e vou só copiar esse aqui, ó, um Ctrl C, vou vir aqui um Ctrl V, trocar aqui a palavra e-mail por password. E aqui eu vou colocar um P maiúsculo. Pronto, dessa forma aqui. Ctrl S para salvar aqui. Vou vir aqui embaixo, onde eu tinha feito aqui a opção. E aí, aqui eu vou alterar agora. Vou só maximizar aqui. E aí, aqui eu tenho a opção de Password Invalid. E eu vou acessar aqui e trocar nesse local aqui por Password. Vou fazer diferente aqui. Vou só apertar Shift e apertar a setinha para o lado, ele vai preencher. Agora eu vou apertar Ctrl D para pegar todos os e-mails aqui. Ele vai pegar os maiúsculos também, mas depois eu troco. Pegou demais, vou voltar lá. Aqui. Vou vir aqui onde está o password aqui, ó. Vou pegar aqui e trocar. Ctrl e apertar D. E apertando D para ele ir selecionando. Então eu vou pegar só esses minúsculos aqui primeiro. Então escrever password. E agora eu vou pegar esse maiúsculo aqui, escrever password. Agora eu vou rolar aqui para baixo e pegar esse minúsculo aqui. E vou apertando Ctrl D. E agora eu seguro o Ctrl e vou apertando só o D. Aí aqui já o próximo já é maiúsculo. Então vou escrever aqui password. Agora eu vou pegar, deixa esse maiúsculo para depois. Vou pegar os outros minúsculos aqui. Apertar Ctrl e D. Esse aqui é maiúsculo, então não vou trocar não. Vou pegar só os minúsculos. Ctrl D. Isso. Agora eu vou password. Aqui agora eu acho que o resto é maiúsculo, então eu vou vir aqui. Lá em cima eu já troquei. Então vou nesse aqui. Pegar aqui e Ctrl D. Pronto. Agora escrevo password com P maiúsculo. Eu acho que eu troquei todos aqui. Então agora só vou conferir aqui. Se o password ele for desse jeito, ele vai entrar aqui, chamar o password lab e chamar o password invalid. Aqui eu tenho o password onFox, que eu não criei ele ainda, tenho que criar lá em cima. Então vou vir aqui e pegar aqui esta opção. Na verdade, o que tiver e-mail aqui eu vou pegar todos, os três aqui. De cima eu já criei, então Ctrl C aqui e aqui embaixo Ctrl V. Aí eu vou trocar aqui por... Aqui eu vou selecionar todos com Ctrl D. E aí eu vou escrever tudo password. E agora eu vou trocar aqui só as letras desse aqui para P.
Isso. Dar um Ctrl S para salvar aqui e voltar lá embaixo para terminar de conferir. Aí aqui, onde é mais abaixo aqui, ó. Aqui ele vai escrever dessa forma, deu certo aqui o password. Ele vai escrever onBlur password e aqui eles chamam o label e o password. Por enquanto tá certo. Agora aqui vai mudar um pouquinho. Eu tenho esse texto input, ele termina aqui. Então eu vou Ctrl X nele aqui, Ctrl X. E aqui nesse lugar eu vou chamar uma view. Pronto. E dentro dessa view eu coloco esse input. Ctrl Shift I para que ele faça a indentação. E agora nessa view eu vou criar um style e nesse style eu vou chamar styles.view underline password e aí underline text underline input. Dessa forma aqui. Então agora eu tenho mais esse extra, essa view extra aqui dentro no password. E aí aqui no text input eu tenho esse style normal aqui que é para chamar o style do text input, do password text input. Aqui eu não vou ter esse aqui, porque esse aqui é para colocar com o arroba lá. O autocorrect eu vou deixar false, capitalize none, e aí aqui abaixo do none, do autocapitalize, eu vou chamar uma opção que é o security text. É aquela opção que transforma o texto em asterisco. E aí aqui eu vou ter que criar uma constante também, que ela vai ter o nome de IE. E aqui nesse IE, e se ele for false, na verdade, se o while existir, ele retorna false. Se ele não existir, aí retorna true. Porque é o contrário. Então, vou dar um enter aqui e vou Ctrl S para criar aqui em cima esse I. Justamente nesse lugar. Aí aqui eu vou dar um enter e vou chamar uma const, colocar o nome de I e set I. Agora eu vou colocar aqui o useState como false. Dá um enter. Ctrl S para salvar. Agora eu vou voltar aqui para baixo para poder conferir o resto se está tudo correto. Então logo aqui que eu fiz esse procedimento, eu vou chamar o value e aqui depois do value eu vou chamar onText com o password, passando ele como parâmetro aqui no onPassword. Então eu vou lá na parte lá em cima nos métodos para implementar esse onPassword logo aqui abaixo. Então aqui o que eu vou fazer é copiar o e-mail, vou clicar aqui abaixo, dar um enter e colar aqui. E trocar aqui igual eu fiz com o outro. Seleciono o e-mail e Ctrl D. Para trocar para password. Pronto. Dessa forma que já está correto. Ctrl S aqui para salvar. E agora eu vou lá embaixo novamente para ver se eu preciso implementar mais alguma coisa aqui. Então eu parei aqui, fiz a implementação desse método e agora logo abaixo aqui eu também vou tirar esse ref porque ele não vai receber focus. O focus vai ser no e-mail. Aqui no placeholder ele vai fazer o mesmo procedimento que eu fiz lá no e-mail. O texto dele vai ser a mesma coisa, o onFocus vai ter o mesmo padrão aqui, ele vai trocar dessa forma aqui e o onBlur também ter o mesmo padrão fazendo a mesma troca. Bom, então aqui tem essa view e aí dentro dessa view aqui ele tem o texto input. Eu vou dar um Ctrl S aqui para ver como está ficando lá. Deixa eu apertar o R aqui para ele refazer ali. Vamos ver o que está
como está ali a nossa tela. Então aqui ele tem o e-mail, eu clico aqui no password, ele troca também, então deu certo. E aí agora o que eu vou fazer, e aqui ó, se eu clicar aqui no e-mail, ele aparece o arroba e aqui ele tira o arroba. Pronto, então aparentemente aqui está tudo funcionando. Então logo acima aqui do view, nesse texto input aqui, ó, se observar logo abaixo do texto input, vou subir a tela aqui. Aqui eu vou colocar uma opção que é um ícone. E aí esse ícone eu vou preenchê-lo aqui. Só que antes eu tenho que fazer um procedimento com esse ícone aqui em cima. Eu vou chamá-lo lá na importação, mas primeiro eu tenho que fazer um procedimento nele. Aqui eu vou só deixar aqui sem salvar mesmo e vou vir aqui ó, do lado esquerdo e abrir o meu menu. Vou minimizar essas janelas aqui e aí eu vou vir aqui, ó, deixa eu só ampliar um pouco aqui. Vou vir aqui em Android, app. Dentro de app eu vou em build e dentro, na verdade em build não, eu vou dentro do app aqui, ó, eu abri app, aí eu tem esse build aqui, ó. Então tem que observar, aqui embaixo, fora do app tem esse outro build Gradle. E aqui em cima tem o build Gradle aqui em cima. Então eu vou entrar nesse aqui que está dentro do app. Aí dentro aqui dele, aqui eu vou rolar até embaixo, até no final. Vou procurar, eu vou bem aqui no finalzinho, deixa eu só minimizar aqui, ó. Bem no finalzinho aqui, ó, depois da última linha, vou dar um Enter. E aí, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui uma dependência. Então ela já está escrita aqui, eu vou só copiar, você copia aí também. Ó, ela é desse jeito aqui, ó. Então você vai escrever dessa forma aqui, aí no seu Gradle. E vai salvar com Ctrl S. E agora você vem aqui, ó, deixa eu só anotar isso aqui no comandos, que vai ficar mais fácil caso precisar depois. Então vou baixar aqui um pouco e vou copiar aqui tudo referente a essa instrução. Aqui, ó. Aqui eu tenho que fazer isso aqui, ó. Então eu vou copiar aqui. Aí você copia aí, ó, dessa forma. Vem aqui, né? Abre essa janela aqui, ou então pode abrir uma outra para ficar mais fácil aqui para enxergar. Então, vou Ctrl Shift V, dá um Enter. Depois de instalado, eu venho aqui e observo aqui, ó, que ele fala especificamente o caminho. Então você vem aqui e olha aqui o caminho aqui em cima, ó. Android App Build Gradle. Olha lá, ó. Android App Build Gradle. Feito isso, você copia isso aqui, cola lá dentro, salva com Ctrl S e pode fechar. Feito esse procedimento, aí você tem que fazer o Yarn Android de novo, porque ele tem que reinstalar a aplicação. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui, Yarn Android, vou dar um Enter. Finalizado o procedimento, vou fechar essa janela aqui, e aí eu vou vir aqui, pegar essa informação inteira, e dar um Ctrl C, e vir aqui e Ctrl V aqui. Aqui o que eu estou fazendo é importando a informação. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Aqui ele não entendeu essa aspa simples aqui, porque eu copiei de lá. Não sei porquê, ele deve estar formatado. Então é só apagar e colocar a aspa simples corretamente. Um Ctrl S para salvar. Aí observa aqui, ele fala o formato que eu tenho que fazer lá no ícone. Então aqui eu já vou salvar aqui, né? Ctrl S aqui.
E vou vir aqui embaixo, lá onde está, eu criei o ícone, que é exatamente aqui nesse local. Então aqui eu vou clicar aqui e criar uma opção que é Name. E dentro do Name, lembra daquela variável que nós criamos, que é o AE, que é isso aqui. Aí se ele for verdadeiro, ele retorna um ícone chamado AE. Se caso ele for falso, ele vai retornar um ícone chamado I-slash. E vou fechar aqui a chave aqui dentro. Então, feito esse procedimento, ela aparece. E aqui eu vou colocar um style nele também. E esse style será do tipo styles.password underline icon underline I. E aí eu vou fechar a chave aqui. E também ele vai ter um onPress. Vou fazer, passar para a linha de baixo aqui, para ficar boa a leitura. Um Ctrl Shift I para identar. E agora aqui eu vou fazer um onPress. E esse onPress, ou seja, quando ele pressionar o ícone, ele vai chamar um onIE. E esse onIE eu vou ter que fazer a implementação dele lá em cima. Então eu vou rolar aqui para cima, procurar aqui onde está essa opção aqui e vou fazer um const onIE e ele vai receber a error function e fazer um set I e colocar o contrário de I. Ou seja, se estiver positivo ele coloca negativo, se estiver negativo ele coloca positivo. E eu vou apertar o Ctrl S para salvar. Feito esse procedimento, vou vir aqui e aqui ele está o I aqui. Então aqui eu vou escrever alguma coisa aqui. Olha lá, ele está aparecendo. Na hora que eu clicar nele, ele põe um slash e aparece ali em cima. Se eu clicar nele, ele troca, faz o procedimento. Então, deixa eu só vir aqui. Eu criei aqui, false, e vir aqui em cima. Parece que ele está dando uma falha na hora que eu chamo o I/slash. Mas provavelmente é porque não está enxergando, porque está muito pequena. Ah, ele passou o tracinho aqui. Isso aqui nós vamos fazer o style, ele vai ficar mais visível. Então agora, aqui finalizado também o icon. Então agora eu tenho que pular duas fechadas, na verdade uma, duas, três fechadas de view, que aí ele vai ficar só essa view aqui de cima, que é a view do card. Aí eu tenho que pular, deixar só nela. Aí eu entro aqui, só uma view e scroll view. E aí aqui eu vou criar outra view. Dentro dessa outra view aqui eu vou colocar o style. E nesse style aqui vai ser um ponto card e underline footer. Aí dentro dessa view eu vou criar um touch able opacity, que é justamente esse aqui. E aí vou fechá-lo aqui. Só ver se ele importou aqui em cima. Importou, tá certo? E aqui eu vou dar um enter aqui para escrever aqui dentro dele também. Eu vou colocar um style. Só aumentar aqui a janela. E aí eu colocar um style.button underline sign. Então esse é o nome do style aqui. Eu vou colocar um onPress. Nesse onPress, por enquanto, eu vou deixar vazio. E aqui dentro, eu vou fazer um teste também. Se o sign error que eu criei, se ele tiver algum erro, ele vai entrar aqui. Se ele não tiver erro, ele entra aqui.
Então aqui dentro eu vou colocar um texto, text, e colocar o style também, style, styles.button sign underline text danger, e aí ele vai mostrar o signing error aqui. Então se ele tiver preenchido, ele mostra dessa forma. Agora eu vou copiar aqui um Ctrl C, Ctrl V aqui, e aí eu vou tirar o danger daqui, que aí vai mostrar o texto normal com as escritas sign, dessa forma. E aí eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar, e aqui agora eu vou chamar o onSign, que é um método que eu vou criar ali em cima. Então agora eu venho aqui em cima e crio logo abaixo aqui desse onIR um const signing e vou chamar uma Aaron Faction. E agora aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um if e vou testar se o e-mail for diferente, ou seja, do match, que é a mesma coisa que nós fizemos lá no React, que é o que você coloca aqui, e aqui dentro você coloca um barra string mais o arroba barra string mais, agora eu tenho que colocar um barra ponto barra string e um mais. Então aqui ele vai escrever qualquer string, vai escrever o arroba, qualquer string, um ponto e qualquer string. Então é um match simples para poder validar o e-mail. Se ele não for especificado aqui, eu vou fazer um set email, invalid, e aí dentro desse set email invalid eu vou colocar insert a valid email. Só um texto que vai aparecer de lembrete para colocar corretamente. Aí um else if password, e aí eu vou colocar aqui, se ele for vazio, se ele tiver vazio, ele vai fazer um set password invalid e colocar um insert a password. E agora, por último, um else. Se ele passar lá, tiver e-mail e password, aí ele entra aqui e vai chamar um método para poder fazer a assinatura. Aí esse método eu vou criar aqui no auth service, que é nesse local aqui. Então, logo aqui abaixo, eu vou fazer um export const post sign, esse é o método que eu vou criar aqui, e chamar o async. Eu vou passar como parâmetro lá o e-mail e o password, porque eu preciso enviar isso aqui lá para o servidor. Então aqui eu vou usar a arrow function e fazer um response, chamar o await e API Axios.post, e aqui dentro do post eu vou colocar a rota que é auth/sign. Isso aqui também já foi implementado lá no React do front-end. Aqui eu passo o e-mail e o password, praticamente igual, ou é igual. Aqui eu vou fazer um return e um response.data. Quando eu fizer esse procedimento, ele vai lá no servidor, então eu vou salvar aqui, ele vai lá no servidor e vai retornar justamente aqui onde eu vou chamar o
post sign aqui. Então, eu vou chamar o post sign, só confirmar se ele fez o auto import, então deu certo. Às vezes não dá o auto import e aí depois dá erro. Aqui eu vou passar o e-mail, vou passar o password e depois que ele fizer todo o procedimento eu vou chamar o then e depois de tudo o catch. Dessa forma. Então aqui dentro do then vou chamar o has e dentro do has aqui eu vou implementar um if que ele vai fazer o retorno. Esse retorno, se tiver o token, ele entra aqui. Se ele não tiver, ele entra aqui. E aqui, quando ele der o erro, o que eu vou fazer é um set sign error, porque ele deu o erro, e eu vou trazer um has lá do servidor que eu criei lá, que é um signing underline error. E aqui eu vou fazer, se caso ele der certo, o que eu faço é um set storage, que ele não achou o set storage aqui do auth service. Eu ainda não criei. Então eu tenho que criar aqui um set storage logo abaixo aqui. Então aqui eu vou fazer um export const set storage token e uma async, e vou receber como parâmetro o token, e aqui eu vou chamar a arrow function. Vou fazer um return, um await e chamar o async storage ponto set item, e vou colocar o nome task token, que é o mesmo nome aqui de cima, só que agora eu passo um parâmetro que é o token, que é o que eu recebi aqui. Então Ctrl S para salvar, eu volto aqui nessa janela, e aqui agora sim eu posso fazer um set storage token e passo o has.token, que é justamente esse aqui. Feito esse procedimento, eu vou setar, se ele chegar até aqui, eu vou setar um sucesso, ou seja, deu certo para ele logar. Se ele deu certo para ele logar, além disso, eu ainda vou fazer uma mensagem, que é uma toast android.show, e vou escrever a mensagem aqui que deu certo, sign success. E aqui eu vou colocar um toast android.short. Pronto, dessa forma aqui. Vou Ctrl S para salvar. E agora no catch aqui, quando ele der o erro, eu posso até deixar assim. Quando ele der o erro, eu só vou fazer um where e um console.log falando que ele deu um erro. E eu escrevo sign post sign, que eu vou colocar junto, erro. E aí eu passo aqui o parâmetro do erro. Só se caso der algum problema lá no servidor, aí eu não preciso avisar para o cliente não. Por enquanto eu posso deixar dessa forma assim. Então, feito esse procedimento, se deu sucesso, ele vai para o app. Então, para isso eu tenho que logar. Aqui eu vou clicar aqui, apertar o R. Vou esperar carregar. Carregou aqui agora. Eu posso vir aqui e escrever um e-mail. Vou colocar, não sei se você está enxergando, mas estou escrevendo aqui. Deixa eu só aumentar. Não, deixar assim mesmo. sys.admin@email.com. Mas eu vou escrever só co e clicar aqui no vai.
Aí não está aparecendo o botão aqui que eu criei. Ah, tá, sim, tá bem escuro aqui, ó. Sign. Aí eu vou clicar aqui, ó. Aí ele apareceu Insert a Password. Então clica aqui no Password e vou digitar um password aqui. Vou escrever sysadmin12. Vou clicar aqui novamente no Sign. Clicando aqui, ele fez alguma coisa aqui. Ele deu um erro no servidor. Deixa eu ver se o servidor está certo aqui. Tem que ver aqui. Está correto, aparentemente. Deixa eu ver se ele imprimiu aqui um erro de 404, que é um erro do servidor, né? Um Ctrl S para salvar aqui. Vou apertar novamente no Sign. Algum procedimento está ocorrendo de errado. Deixa eu colocar o nome certo aqui. E aqui é sysadmin123. Clicar em Sign. Deu certo. Ele logou. Provavelmente estava digitando alguma coisa errada. E aqui ele deu certo e ele não validou os erros. Porém, quando eu fizer aqui a configuração dos styles, todos os styles que estiver dando certo para nós enxergarmos corretamente lá a página de login, então quando fizer todo esse procedimento, aí sim nós podemos testar os erros todos aqui. Bom, eu acho que a parte de login era essa, foi um vídeo bem grande, mas eu quis deixar tudo pronto. A parte de login, depois o próximo agora é só a parte aqui do styles, do login e o resto da aplicação. Então, por enquanto, eu vou ficando por aqui. O que eu queria passar nesse vídeo era isso. Se você gostou, deixe seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas, para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.